Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Educação Artística. A nossa aula de hoje é exclusivamente de artes visuais. Mas antes de iniciarmos a aula, queremos agradecer a todos os pais e alunos os trabalhos que têm partilhado connosco e que têm realizado ao longo destas últimas semanas de aulas. Exatamente, e adorávamos poder mostrar-vos todos os trabalhos, mas felizmente são muitos e para nós ia ser impossível escolher aqueles que iríamos mostrar. De qualquer das formas, a nossa aula de hoje vai começar com uma história. Queres nos mostrar, Carolina? Vamos ver. Então esta é a história, é um livro de Suzy Lee que se chama A Onda e diz-nos o seguinte: com 3 elementos, a autora criou um belíssimo livro em que as imagens puxam pelas palavras. Um dia cheio de sol, uma menina curiosa, uma onda brincalhona. Tudo tão simples e tudo tão belo. Começar. Muito bem, portanto, a autora conta-nos uma história sem palavras. Sabiam que os artistas também são contadores de histórias? Em algumas culturas, especialmente naquelas onde não havia escrita, as histórias eram contadas oralmente, de geração em geração, através de lendas, poemas e canções. Mas para além da oralidade, as narrativas tradicionais também são transmitidas através de imagens. A linguagem visual é capaz de comunicar ideias de forma rápida e direta. É verdade. E vamos ver um pequeno vídeo que nos fala sobre, então, a narrativa. A narrativa visual conta uma história que apresenta uma ordem de acontecimentos que ocorrem numa sequência de tempo e espaço, simulando o movimento e usando as imagens para criar ilusão. O ritmo da narrativa visual depende do modo como se organiza o espaço visual do plano. Os ritmos podem alcançar-se por repetição simples, repetição alternada, repetição sobreposta, entre outros. Repetição simples é quando as formas estão colocadas em intervalos regulares. Já a repetição alternada é quando formas alternadas estão colocadas em intervalos regulares. Na repetição sobreposta, as formas colocadas em sobreposição podem criar uma dinâmica sequencial. A narrativa está presente em mitos, lendas, contos, pinturas, vitrais, filmes, entre outros. Além disso, está presente em todos os momentos, lugares e sociedades. De facto, a narrativa começa com a própria história da humanidade. Alguns exemplos podem ser vistos muito cedo na história da arte.
Várias pinturas rupestres mostram narrativas de caça ou batalha, que também são evidentes nas pinturas egípcias. Já as pinturas de vasos gregos descrevem eventos mitológicos e reais. A narrativa de histórias é fundamental para a história da arte visual em quase todas as culturas e períodos da história humana, sendo a coluna de Trajano um exemplo excepcional, pois conta a história das guerras com os dácios em espiral como uma tira de banda desenhada moderna. A religião utiliza a narrativa para descrever a vida, episódios ou cenas das escrituras de figuras religiosas. Neste processo-recurso, o artista escolhe como contar a história, representar o espaço e o tempo numa imagem visual. A narrativa visual, nestes casos, recorre à fotografia, feita através de uma sequência de fotos. David Hockney quebrou normas e desafiou a imagem única, construindo uma narrativa com várias imagens através de uma colagem ou uma montagem de fotos. O fotógrafo Edward Muybridge desenvolveu um processo de fotografar um movimento através do registro da sequência de um movimento, criando uma narrativa literal e clara. Ilustrar é também uma forma de narrar, comunicar e provocar a imaginação do leitor. A ilustração pode também complementar um texto. A infografia é um conjunto de recursos gráficos, desenhos, diagramas, fotografias, mapas, que se utilizam para informar de forma clara e eficaz. É uma representação visual gráfica de informações, dados ou conhecimentos com a intenção de apresentar informações de forma rápida e clara. A banda desenhada também pode ser um exemplo de narrativa e pode ser encontrada desde o princípio da representação, desde os hieroglifos do Antigo Egito, passando pela arte oriental até aos nossos dias. Essas primeiras narrativas contavam uma história através de uma imagem ou de uma série de imagens, tal como reconhecemos ou identificamos as bandas desenhadas atuais. Bem, trouxemos aqui connosco hoje algumas bandas desenhadas. É muito provável que já conheças algumas delas. Exatamente, portanto temos aqui as aventuras de Tintin, o Marsúpio, O Lucky Luke e o Gaston. temos também o Garfield, não é? O gato guloso que adora lasanha. E também bandas desenhadas da Disney. Quem é que não conhece aqui o nosso tio Patinhas? Também tens a Mafalda a Contestatária ou então o super-herói, o Capitão América. Entre outras bandas desenhadas, não é, colegas? Vamos ver só aqui uma pequena apresentação que nos fala um pouco de quais é que são aqui as principais características da banda desenhada. E o que é a banda desenhada? Como vocês veem, a BD é uma narrativa desenhada e impressa que conjuga o texto e imagens para narrar histórias. E podemos encontrar vários tipos de banda desenhada, como, por exemplo, o cómics americano ou o manga japonês e também o álbum europeu. Estes são alguns deles, como podes ver aqui nos exemplos. Mas como é que funciona aqui a banda desenhada? Bem, é uma narrativa que decorre com uma sucessão de imagens com um determinado ritmo. E quando nós olhamos para uma página de banda desenhada, o que vemos é uma prancha. Portanto, uma página de banda desenhada, nós damos o nome de prancha. Ao conjunto de imagens que compõem uma linha, como vês ali, contornado a vermelho, chamamos tira. E a tira ocupa toda a largura da página. Já a vinheta é o quadrado ou retângulo que sequencialmente constitui a história e pode ter dimensões variadas. Portanto, não tem que ser exatamente um quadrado ou um retângulo. Já os balões, de certeza que já reparaste nas tuas BDs que há vários tipos de balões e eles servem para dar voz às personagens. E não é só isso. É que se tu reparares num pequeno pormenor, que é as letras que estão dentro dos balões aparecem sempre em letras maiúsculas. Mas vamos conhecer alguns tipos destes balões. Olha, temos o balão de ruído eletrónico ou voz alta, ali todo pontiagudo. Temos o balão de fala, o balão de pensamento, quando os nossos personagens estão a pensar em algo. O balão off, quando alguém quer dizer algo fora da vinheta e que nós não estamos a ver. O balão de surdina,
quando os personagens estão a falar muito baixinho e, portanto, tem aquele tracejado à volta, ou a legenda. A legenda serve para complementar e até narrar a nossa história. E os planos de imagens? Bem, os planos de imagem podem ser um bocadinho controversos. Porquê? Porque temos de ter em conta as diferentes escolas de pensamento na aplicação prática dos ângulos e dos planos. E nós temos que pensar sempre na ponte da banda desenhada com a televisão e até o cinema. Temos aqui o exemplo de um plano geral, de um plano de conjunto, de um plano americano. Reparem que o personagem está ali cortado pelos joelhos, num plano médio, num aproximado, ali em que o personagem só aparece dos ombros para cima, ou até de um plano de pormenor, onde é mostrado um pormenor da cara ou de um objeto. Reparem ali o senhor, está a suar, preocupado com qualquer coisa. Mas não é só disto que é composta a nossa banda desenhada. De certeza que na tua aula de português já ouviste falar das onomatopeias. E as onomatopeias são palavras que representam um som. Portanto, vão reproduzir ruídos ou barulhos, neste caso, um telefone daqueles antigos. Os signos cinéticos são sempre usados quando é necessário representar graficamente um movimento. E usamos linhas ou traços para criar esse efeito visual. Olha ali ao pé das mãos, aquilo é um dinossauro. Repara, os signos cinéticos que estão ali, o dinossauro está ali a puxar qualquer coisa. Dá a ideia de movimento. Mas quando queremos demonstrar, por exemplo, um sentimento como a paixão, fúria, dúvidas, ideias ou raiva, nós utilizamos as metáforas visuais, que são signos ou ícones que nos transmitem uma ideia. E sabem, uma coisa muito importante, uma imagem, às vezes, vale mais que 1000 palavras. Muito bem. Para construires narrativas visuais, precisas de um diário gráfico. O diário gráfico vai ser o teu mini-estúdio, ou seja, vai contigo para todo o lado. E ao ir contigo para todo o lado, tem que ter umas dimensões reduzidas. No máximo deve ser um diário gráfico com um tamanho A5. E nesse diário gráfico poderás desenhar pensamentos, paisagens, uma viagem que tenhas feito, um acontecimento a que tenhas assistido ou até um tema livre. Patrícia, queres dar alguns exemplos? Trazemos alguns exemplos de Eduardo Salavisa, um nome muito conhecido no mundo dos diários gráficos. E aqui temos alguns exemplos, então, do autor, de esboços rápidos feitos com caneta, dos sítios que Eduardo Salavisa visitou. Temos, por exemplo, aqui Monsanto ou até um museu de Coa. E eu trago aqui comigo também um livro da sua autoria, onde o autor quer partilhar diários gráficos de vários autores. E é muito engraçado ver como cada pessoa desenha de maneira diferente, vai observar coisas diferentes daquilo que o rodeia. E temos aqui então, por exemplo, desenhar pessoas que podem encontrar no metro, ou mesmo em casa, os pais, a família. Temos também momentos em restaurantes e cafés, onde podem até usar, neste caso, Eduardo Corte Real usou até o café para dar aqui sombras. Vamos ter também viagens. Tenho aqui mais uma de viagens. E reparem como os desenhos podem ser só preto e branco, só de linha ou coloridos. E vão poder usar várias técnicas. Vocês veem, por exemplo, aqui aguarelas e caneta, mas também podem usar, por exemplo, deixem-me só tentar abrir aqui, a caneta de feltro. Estão a ver este exemplo aqui em baixo? Usaram caneta de feltro e reparem nas sobreposições das cores, as texturas também que acaba por criar e até acaba por dar aqui movimento. Vamos ter também, podem usar, colagens. E que também vamos usar ali mais à frente. Depois vão ver ali um exemplo com colagens. Ou até o simples lápis de grafite, como vemos aqui nestas ilustrações científicas de peixes. E reparem que aqui até o autor, Pedro Salgado, utilizou uma página dupla, quer dizer que está a usar 2 páginas do diário. E trago aqui ainda outro exemplo de paisagens em que novamente usamos a página dupla. Trago ainda comigo alguns exemplos de diários gráficos. E um deles, aliás, os 2 são de alunas nossas. Este é da Rita, que é do 9º ano,
E o que é que ela fez? Comprou um diário gráfico e, para o tornar mais dela, foi personalizar a capa. E começou aqui, no primeiro exercício, com um autorretrato. Lembram-se da aula do autorretrato? Ela fez aqui com um lápis de grafite, com várias sombras. E trago aqui também, vamos mostrar aqui alguns exemplos, não vou mostrar todo. Aqui, por exemplo, com o tema do aquecimento global. Ou até, como já vos tínhamos dito também noutra aula anterior, para usar em café. Reparem como parece uma chávena de café vista de cima. Conseguem ver? Trago aqui outro diário gráfico, este ainda mais pequeno. E reparem como ele está bem recheado. Já viram os materiais que vão aqui para dentro? Eu posso abrir em qualquer página, mas vou começar aqui por esta. Estão a ver as penas? Portanto, isto mostra-vos que podem usar imensos materiais. Olhem aqui, os canos, as ratazanas, com papel de alumínio, com plástico, feltro. É um mundo. Portanto, não é apenas de desenho, podes também introduzir outros materiais. E quanto mais materiais introduzires e mais experiências tiveres, mais criativo te vais tornar, através da experiência. Excelentes exemplos, Patrícia. De qualquer das formas, caso não tenhas um diário gráfico em casa, poderás fazer tu próprio diários gráficos. Então nós trouxemos aqui 3 exemplos, diários gráficos para construirmos. E será o nosso primeiro desafio de hoje. O nosso primeiro desafio de hoje, que vamos começar por um desafio mais complexo. Ou seja, deves pegar num conjunto de folhas, imagina 5 folhas, neste caso A4, deverás dividi-las ao meio, dobrá-las ao meio, e depois, quando achares que tens o número de folhas suficientes, deves juntá-las, pedir ajuda a um adulto em casa, ter atenção que toda a separação que vais depois cortar tem que ter a mesma medida, que é sensivelmente 4 cm, e depois, com a ajuda de um adulto com uma faca ou um serrote, deverás fazer pequenos golpes com mais ou menos 1 mm a 2 mm de profundidade. Quando tiveres esta etapa concluída, estava aqui à procura dos cordéis, estão aqui. Quando tiveres esta etapa concluída, deverás colocar cola de madeira nas ranhuras e aplicar este fio, a que nós chamamos o fio do norte. É um fio mais compacto. Deves colocar em todas as ranhuras. Terminando esta fase, o que é que vais fazer? Vais aplicar cola de madeira em toda a lombada e vais usar aquilo que nós chamamos uma gaze de tecido. Essa gaze de tecido vai fazer com que o teu caderno não se descole. Ok? Portanto, passando estas 2 fases, o que é que tu poderás fazer a seguir? A capa e a contracapa. Neste caso, utilizamos 2 cartões. Os cartões não convém que tenham uma espessura maior ou superior a 1 ou 2 mm. Caso não tenhas cartões desta espessura, podes arranjar caixas de cereais ou caixas de bolachas. E não te esqueças que a tua capa e contracapa deverão ser sempre ligeiramente, neste caso é do mesmo tamanho, mas neste caso é ligeiramente maior do que o teu corpo do caderno. Ponto importante. A lombada, ou seja, a distância entre os 2 cartões, deverá ter o espaçamento do teu caderno, de modo a que quando o feches, ele não fique em cima da capa e da contracapa. Como é que tu fazes isto? Os cartões terão que ser maiores do que o teu caderno, como eu já disse, e depois colas ligeiramente no cartão, voltas a aplicar já sobre a gaze de pano ou de tecido, como quiseres, a cola de madeira, aplicas aqui, deixas secar durante uns minutos, com o caderno fechado e nesta posição para ele consolidar bem, e no final ficas com um diário gráfico a teu gosto e personalizado. Okay? Nós trouxemos aqui alguns exemplos já concluídos. Patrícia, queres-me ajudar? Neste caso, com uma capa de papel reciclado, e para dar um aperfeiçoamento final melhor, colamos uma cartolina na contracapa e também na capa ou vice-versa. Okay? E a mesma coisa neste exemplo, capa e contracapa, para que o seu acabamento fique mais perfeito. Portanto, aqui tens um exemplo de diários gráficos mais complexos. Num patamar superior, mas também igualmente difícil, mas mais reduzido, temos um diário gráfico mais pequeno. Neste caso é um tamanho A5, portanto começamos
aliás, um tamanho A6. Portanto, temos uma folha A5 e dobrámos-la para A6. Como vês, a nossa capa desta vez é um pedaço de cartolina por comprido, ao comprido, e dobrámos-la em 3. Aqui a diferença é que o agarrado dos nossos cadernos será todo feito através de uma costura que tem o efeito de vai e vem. Vai entrando e saindo, vai entrando assim, tipo cobra, de voltas para trás, vai e vem, vai e vem, vai e vem, e no final dás 2 pequenos nós, de modo a que a costura não fuja. Portanto, este é um outro tipo de caderno, também complexo, mas feito de uma forma bem mais rápida. Aqui utilizamos vários tipos de folhas, desde vegetal, cartolina, papel de máquina, entre outros. É o que tiverem em casa. O que tiverem em casa, exatamente. Uma forma mais simplificada e, se calhar, mais acessível para vocês. Um conjunto de folhas, A4, dobradas ao meio, e aqui o que é que tu fazes? Pegas num cordel, deixa esta pontinha de fora, dás 2 voltas aqui no centro e no final dás um nó e 2 nós para que o teu caderno não se solte. E ficas com um diário gráfico bem mais acessível, se entenderes que assim o deve ser. Olha, eu trago aqui outro desafio. O livro E esse instantâneo, desafio é o chamado, exatamente, livro instantâneo. E o livro instantâneo não é mais do que um pequeno livro que é feito apenas com uma folha e uma tesoura. Portanto, vou dar aí um tempinho para ir buscar uma folhinha e uma tesoura. Vai lá. Entretanto, fica durante uns tempos em tela os procedimentos para realizares este livro instantâneo que a professora depois irá explicar. Que vai ser feito através de dobragens. Portanto, observa bem todos os passos que vais ter de seguir e de seguida vais fazê-lo aqui comigo. Podemos começar? Então vamos lá. Vamos pegar aqui na nossa folha e vamos, como diz ali nas instruções, dobrar a meio. Então vamos lá. Atenção para as pontinhas ficarem bem alinhadas para ficar tudo bem dobrado. Com o polegar vamos ajudar e vincamos. Voltamos a abrir a folha e vamos vincar para o outro lado. Novamente, alinhar aqui bem as pontas e voltamos a vincar. Agora vou pegar nestas abas que ficaram aqui e vou dobrá-las novamente a meio, sempre os meios. Lembra-te, de um lado e do outro. Alinhando ali as pontinhas. E para terminar, a última dobragem, novamente aqui a meio. Falta-nos o quê? Lembras-te? Eu disse dobragens e um recorte. Vou pegar então na tesoura e vou cortar aqui por esta dobra com a folha dobrada. E vamos ver o que vai acontecer a seguir. Vou cortar até aqui. Estás-me a acompanhar? E agora repara o que acontece quando eu for aqui dobrar. Olha, ele até abre sozinho. E temos então aqui o nosso pequeno livro instantâneo, onde vais poder criar aventuras, histórias ao teu gosto. Olha, eu como sou uma fã, e quem me conhece sabe muito bem, sou uma fã de receitas saudáveis. E nós aqui gostamos muito de panquecas, como já pudeste reparar. Trago então aqui uma receita de panquecas nham-nham de banana. E repara, o que é que eu fiz? Comecei por fazer aqui uma capa, não é? Com o título daquilo que eu vou apresentar lá dentro. E tenho então aqui os ingredientes que vou usar. Repara que usei o quê? Uma página dupla. Com a banana, uma chávena de farinha de aveia, um ovo, essência de baunilha e 2 colherzinhas de iogurte natural. Já viste, não tem açúcares. Vou passar então. E o que é que fizemos aqui? Vamos misturar todos os nossos ingredientes. Atenção, para não pôr lá as cascas dentro. E repara o que eu fiz aqui na colher de pau. Lembras-te do que a professora Carolina disse? Dos sinais cinéticos? Para simular aqui o movimento, não é, da colher de pau aqui a remexer. E por fim,
Esperem lá que este não ficou aqui. Bem dobrado. Exatamente, está aqui. Vamos então colocar a massa na frigideira, não é? Não esquecendo de ir virando a massa para ficar bem douradinha dos dois lados. E finalmente vamos então comer as nossas panquecas com os morangos, um bocadinho de mel, canela por cima. Está pronta. E o que é giro neste livro é que nós podemos fazer agora outra história, como vamos desdobrar. E eu comecei aqui outra receita na parte de trás. E esta receita é de brownies de courgette e cacau. Mais uma receita saudável. E o que é que eu fiz aqui? Enquanto na outra usei aguarelas e caneta, nesta eu usei colagens. Pintei o papel à parte e fui recortando conforme as formas que queria fazer. E as letras fui fazer recortes de revistas. Mais uma coisa que também podes fazer. Aqui por dentro, em vez de eu ter os ingredientes todos desenhados, e já sabem que este ainda não está terminado, coloquei aqui um pequeno papel, quase como um livro dentro de um livro, onde tenho os ingredientes. Estão a ver? Agora imaginem que a vossa história era, por exemplo, de piratas. Não é? Eu podia pôr aqui pistas para encontrar os tesouros e, quem sabe, até abrindo aqui o nosso livro, não tivesse aqui um mapa, por exemplo, do tesouro. Estão a ver as possibilidades que este livro tem? Gostaram? Eu acho que o professor Luís tem aqui mais um exemplo. Temos aqui um outro livro instantâneo, este um pouquinho menos complexo, mas enquanto eu vou mostrando como se faz passo a passo, eu antes queria pedir à professora Carolina para realizar uma narrativa visual. Pode ser, Carolina? Olha, Luís, eu já estava aqui com um dedinho a adivinhar o que é que tu me ias pedir. Mas eu, por acaso, em vez de fazermos uma narrativa com desenho ou com pintura, que já mostramos aqui alguns exemplos, vou fazer uma com fotografia. Já tenho aqui algumas, mas falta uma última. Vou tirar. Vamos esperar. Vai explicando, Luís. Muito bem. Então, neste livro instantâneo, como é que deves proceder? Nós fizemos até aqui uma colagem de folhas para ficar um livro ao comprido. Tu vais pegar no teu lado inferior e vais dobrá-lo até meio. Vinca bem. Mais uma vez as dobragens, não é? As dobragens. Os livros instantâneos. Exatamente. E depois vais fazer aquilo que também nós gostamos muito, que é uma harmónica. Portanto, vais dobrar sempre com o cuidado de ter a mesma medida, dobras, um de cada vez, devagarinho, e ficas com outro tipo de livro instantâneo. Olha, a diferença neste livro é que tu vais colocar as tuas narrativas visuais nestas pequenas bolsinhas, que acabam por ser bolsinhas dada esta dobra que nós vamos fazendo em cada uma delas. Para melhorares o teu trabalho, como já falámos nas outras encadernações, poderás, se tiveres tempo, aplicar. Patrícia, queres-me ajudar? Uma capa, não é? Uma capa e uma contracapa. Aproveitas, colocas nesta aba mais pequena um pouco de cola. Obrigada. E com cuidado aplicas um cartão. Olha, isto com é o uma aproveitamento dos azulejos da Maria Exatamente. Keil. Exatamente. Já está, deixar secar, não é? Deixar Já secar sabes. bem e depois voltar a dobrar. E ficas desta forma com um livro instantâneo feito de uma forma muito rápida e simples. Ok? Carolina, Carolina. já terminaste? Já terminei, já tenho aqui as minhas fotos. E também fiz um livro instantâneo igual ao teu. E como utilizei fotos, e aproveitando aqui isto do estudo em casa, fiz o meu álbum de memórias do estudo em casa. Com os meus colegas, não é? Então, olha, temos aqui as bolsinhas do álbum. Olha, comecei com uma fotografia minha. Foi por isso que nos tiraste fotografias no início, É já estou a Pois, perceber agora. exatamente. Olha, aqui com o Luís. Claro que se tu não tiveres máquina fotográfica, podes utilizar o telemóvel, fazer desenhos, várias coisas. Aqui com a Patrícia. Olha, aqui o grupo todo das artes. Falta a professora Carla da dança. E é uma narrativa, não é? É uma narrativa visual, portanto. Aqui esta está um bocadinho escura, mas até temos aqui a nossa realizadora, que representa a equipa toda da RTP, que nos tem sido... grande ajuda, não é? Exatamente, tem-nos dado uma grande ajuda, desde já o nosso obrigada. Olha, e esta última ficou um bocadinho escura. Lá está, isto é instantâneo, portanto não sabemos muito bem como é que vai ser o resultado. E temos aqui então
a nossa narrativa visual, que é o nosso álbum de memórias. E estamos mesmo a acabar. Esperemos que tenham gostado da aula. E até à E próxima até para a aula. semana. Tchau!